A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Senti de dar uma palavra para vocês neste domingo e, e senti sinceramente de passar isso para vocês. Nós sabemos que o deserto ele é doloroso, ele é um processo, né? E muitos que estão no deserto ficam pensando como eu poderia ter feito diferente, é, aquela viagem que eu deveria ter feito e não fiz, né? Aquela casa que nós queríamos comprar e não compramos, ou até mesmo aquele passeio tão simples, né? Na praça, com o meu esposo e meu filho, que eu nunca tinha vontade de fazer, ou quando ele me chamava para ir na casa da família, ou ela me chamava para ir na casa da família, eu nunca estava disposto, disposta. Tudo isso, quando nós estamos no deserto, nós vamos martelando isso. Eu falo porque eu realmente ficava pensando. Muitas vezes o meu marido me chamava para fazer as coisas, eu não queria ir. Eu falava, não vou não, não vou fazer, não estou com vontade. Protelava muitas coisas, deixava tudo para depois. Isso do interesse dele, porque quando era o meu, eu fazia o mais rápido possível. Eu não digo assim de viajar, porque nós sempre viajamos. Sempre a gente arrumava um espacinho na agenda de compromisso, a gente sempre viajava. Mas tinha muitas coisas que eu não gostava de fazer. Às vezes eu fazia, né, para agradá-lo, mas não era aquilo que eu queria. E quando eu entrei no deserto, eu vi que eram coisas tão pequenas que eu poderia ter aproveitado mais. Eu vi que eram coisas tão necessárias para ele, porque muitas vezes o que não é necessário para a gente é necessário para o outro. E a gente tem que saber avaliar. Se nós vivemos juntos, né, nós somos um casal, nós temos que pensar juntos. Nós temos que pensar de uma forma que o relacionamento está bom para um e também está bom para o outro. Nós temos que ceder, nós temos que ter diálogo. Isso é muito fundamental. E só quando a gente está lá no deserto, lá no meio do Saara, né, com aquele sol ardente, queimando a moleira, é que a gente começa a querer voltar atrás. Né? Você quer voltar atrás de tudo quanto é jeito, mas não tem mais jeito. Então, o jeito é orar e focar lá na frente para que as coisas sejam diferentes. E no meu deserto foi assim. Pensei em muitas coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Só que daí foi passando o tempo. O tempo foi passando, a luta muitas vezes foi aumentando. E eu pensava, meu Deus, será que tem como reverter tudo isso, Senhor? Porque aos meus olhos, eu realmente não via que tinha, porque o meu esposo estava muito decidido à separação. Então eu pensava, não vai ter jeito não, ele não vai querer voltar. Mas eu pensava diante de tudo que a gente tinha vivido, porque a gente olha muito o fator visível. Você olha aquilo que está à vista, né? Aquilo que está à frente dos seus olhos. Você não olha pela fé. Dificilmente, quando você está no deserto, você olha pela fé. Você olha o que está acontecendo. E eu olhava muito, no início, né? Olhava muito o que estava acontecendo. Então, eu aprendi que o tempo foi necessário para me mudar e para mudar também o meu esposo. O deserto era meu. Né? Tem muita gente que está no deserto e fala, o Senhor vai tratar ele, o Senhor vai... Eu acredito sinceramente nisso, que o Senhor trata os dois. Mas o deserto é daquele que está buscando. Porque o outro nem sabe que ele está no deserto. E você sabe que você está no deserto. E você sabe muito bem o porquê você está no deserto. E dessa forma, a gente vai tendo consciência do que a gente tem que fazer. Né? O Espírito Santo de Deus vai nos guiando. Só que o tempo, eu percebo que ele é uma faca de dois gumes. Muitas vezes a gente pensa que o tempo ele vai nos tratar, né? As coisas vão se ajeitar. Só que outros dias a gente pensa que o tempo está correndo e nada vai resolver. Porque nós somos humanos, nós temos as nossas limitações, temos os nossos medos.
E é por isso que nós devemos estar em constante oração, buscando ao Senhor, para que o Senhor encurte o tempo, para que o Senhor faça a obra. Eu lembro que no deserto eu orava com o irmão da minha igreja, sempre ia lá, que ele era muito sábio. Sabe, aquele irmão mais antigo, que já viveu muitas coisas, né? Ele parecia um pai para mim. Eu sempre ia pedir alguma orientação em relação à palavra para ele, que ele era muito conhecedor da palavra. E ele falava para mim, peça para o Senhor paciência, para você suportar. E eu orava e pedia, ele falava, leia os Salmos 40 e peça paciência. E eu li o Salmo 40. Que era o salmo, né, de paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele concedeu o desejo do meu coração, e aí ia, né, toda aquela lamentação, né? Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou de um lago horrível, de um chacro de lodo, né, tudo isso. E eu orava. Daí chegou um tempo que eu falava, meu Deus, eu peço paciência, até quando que eu vou pedir paciência? Porque parece que tudo que eu peço, né, não tá surtindo efeito, porque quando a gente não vê, a gente não consegue enxergar o espiritual. Porque se nós estamos orando a Deus, o Senhor, Ele está ali, está nos ouvindo, só que nem sempre é o momento de entregar a bênção. Ainda a gente tem que passar por outras etapas. E nós não entendemos isso, porque nós somos ansiosos e nós queremos tudo para ontem. Então eu falava, Senhor, vou orar até quando esse Salmo 40? Até que um dia eu fui lá e falei, irmão, eu oro o Salmo 40, estou pedindo paciência para Deus. Ele falou, não. Eu orei o Senhor, ele falou bem assim, eu orei o Senhor e o Senhor falou agora para você orar os 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma, e voltem para trás, e confunda-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, Folguem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Eu comecei a orar pedindo que o Senhor apressasse. Senhor, apressa-te, porque eu estou aguentando esse tempo todo. Mas, às vezes, eu me desanimo, porque a gente desanima realmente, né, das lutas. Mas se você olhar todos os que percorreram longos caminhos na palavra do Senhor, né, Abrão, ele percorreu ele teve um caminho muito extenso, né, quando ele foi levar o filho dele, né, para ser sacrificado. Embora era um período curto, mas o caminho era longo. Agora, você imagine para um pai que sabe que tem que sacrificar o próprio filho, né? E ele não via outra possibilidade a não ser aquela. Agora, vocês imaginem o caminho, né, percorrido por esse pai. Ele foi pensando, ele foi angustiado, ele foi entristecido. É aquela questão, eu sempre falo que quando a gente está no deserto, as horas não passam. Não passa. Uma hora parece um dia, não passa, sabe? Você está ali acelerado, por isso que as pessoas emagrecem. Não é nem tanto por conta do jejum. O jejum, lógico, você emagrece que você está sempre fazendo jejum. Mas você emagrece muito mais porque o seu metabolismo acelera demais, porque você pensa 24 horas, o seu coração acelera. Né? Às vezes você para, assim, o seu coração está... gente, não é fácil não. Agora vocês imaginem Abrão, né, tendo que levar o filho para ser sacrificado. O que será que ele sentiu no coração dele? Não foi fácil, né? José, para se tornar governador do Egito, ele foi escravizado, ele foi injustiçado, ele foi caluniado, ele foi jogado na prisão, né? E o Senhor tirou ele da prisão. E ele reinou no Egito.
Olha só, ele saiu da terra dele, foi vendido pelos irmãos, foi escravizado, foi humilhado, foi caluniado, para depois o que? Reinar. Então ele passou esse deserto, ele teve esse deserto. E não foi pouco tempo, não, foram muitos anos. Então nós temos desertos em nossas vidas. Às vezes nem é na área de casamento, às vezes tem pessoas hoje passando por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas, inúmeros problemas. Né? E eu sempre falo que quando você entra no deserto, você parece que passa um pouco de tudo. Porque o inimigo ele entra por uma brecha e ele quer destruir tudo. Isso que acontece. Né? Então, muitas coisas a gente tem que passar. A gente tem que passar. Moisés, quando foi para libertar o povo, que ficou 40 anos, né, rodando no deserto, nesse período ele foi sendo moldado. Ele não entrou na terra prometida, mas as pessoas entraram. 40 anos sendo supridas. Né? Essas pessoas ficaram 40 anos sendo supridas. Por quê? O alimento não faltou, a roupa, mesmo surrada 40 anos, não são 40 dias. Às vezes você está passando prova aí de meses, você acha que não aguenta. O meu primeiro deserto, em 2012, eu fiquei de 4 a 5 meses no deserto. Agora vocês imaginem, em 2014, eu fiquei 1 ano e 10 meses. Quando deu os 4 meses, em 2014, eu achei assim, nossa, o Senhor já vai restaurar, porque foi mais ou menos assim. Mas não, demorou. Então, e engraçado que quando foi de 4 meses, assim, a gente ficou junto, eu e meu esposo, e eu fiquei toda iludida, né? Nossa, aí olha, nossa, o Senhor é bom, agradeci demais a Deus, nós vamos voltar. No outro dia, ele falou, não, nada mudou, continuamos igual, foi um erro. Gente, eu já falei para vocês aqui, eu caí do 49º andar, de cara no chão. E para me levantar foi difícil, porque embora eu estava buscando muito ao Senhor, eu não tinha aprendido tudo o que eu precisava aprender. E eu sabia que o caminho ele era estreito. E eu deveria percorrer mais uma etapa. Só que aquilo ali foi como um nocaute para mim. Eu fiquei no chão. E até a gente se reerguer é difícil. Então não confie no homem, confie em Deus. Não confie no que o homem fala. Porque muitas vezes você vai se decepcionar. E foi se passando os tempos, né? Depois 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não tive contato mais porque eu fiquei tão irada que eu não queria nem que ele me falasse nada. Então eu fiquei assim buscando ao Senhor mesmo. E depois de mais ou menos uns 8, 9 meses depois desse período, nós começamos de novo a nos aproximar. Ele veio atrás de mim, ficamos juntos novamente, daí ficamos quase 1 mês, né? Foram acho que umas 3, 4 semanas juntos. E depois novamente o afastamento. E dessa vez eu falei, Senhor, não quero mais isso. Ou o Senhor traga liberto, ou o Senhor tira. Porque o Senhor tem poder para tudo. Eu confiei no Senhor, porque eu já estava cansada. Né? Eu estava cansada. Eu confiei no Senhor. E o Senhor trouxe, depois de muito tempo, liberto. Então, nós temos que confiar em Deus, independente do que aconteça, independente da situação. Às vezes, o seu deserto está longo, mas é para o Senhor trabalhar na tua vida. Porque nesse período, o Senhor trabalhou muito na minha vida. Na vida da minha família. Muitas coisas aconteceram. Jó sofreu uma vida inteira. Né? Porque a prova de Jó foi muito longa. Na Bíblia fala, ele foi perdendo tudo, foi perdendo os filhos, foi perdendo a herança, foi perdendo. E o Senhor tratando ali. E Jó era um homem reto e temente diante de Deus. Mas o Senhor deu tudo em dobro para ele. Né? Até o Senhor Jesus, antes mesmo de ser crucificado, ele passou o deserto dele. Ele não queria passar. Ele falou, Senhor, se puderes afastar de mim esse cálice, afasta. Ele pediu isso, só que ele sabia que o Senhor não ia afastar. Porque ele já conhecia o pai que ele tinha, ele sabia o que ele teria que fazer. E ele fez. Mas ele temeu, ele se angustiou, né? Ele não queria ter passado por aquilo. Assim como nós também não queremos. Só que os nossos desertos, ou o nosso deserto, ele é necessário. Ele é muito necessário.
porque através dele nós vamos aprendendo a ser mais crentes, mais fortes. Não é qualquer coisa que derruba a gente depois. Muitas pessoas passam assim desertos longos e depois quando vem alguma coisa tentando derrubar, não é qualquer coisa que derruba não, porque a sua fé está ali fortalecida. Então eu falo para vocês que quando a gente está no deserto, a gente pensa o que a gente poderia fazer diferente. Mas tudo isso que vocês querem fazer diferente, façam. Façam. Coloque para Deus. Eu até estava comentando que eu, no meu deserto, eu queria viajar com meu esposo. Eu tinha muita saudade de viajar em família. Queria viajar com meu esposo. Eu falava, Senhor, quando o Senhor trouxer ele, prepara para nós uma viagem de férias, porque eu lembro que um pouco antes dele sair de casa, ele ia entrar em férias, e a gente ia viajar, e ele não queria viajar, porque ele já não queria ficar no casamento. Eu falei, não, vamos viajar sim, a gente sempre viaja. E aquilo ali me deixou tão chateada, e depois ele saiu de casa, a gente acabou não viajando. Mas quando o Senhor trouxe, o Senhor preparou uma linda viagem para nós. E eu vi meu marido radiante. E eu estava fazendo jejum direto e tinha o jejum das cartas, né? Que era escrever uma carta, colocar tudo que você queria, escrever uma carta para Deus. E eu fiz esse jejum. E eu escrevia que eu queria uma viagem, que eu queria que meu esposo falasse eu te amo. Porque quando nós voltamos, ele falava, mas ele falava bem assim, às vezes por mensagem, amo vocês. E eu também falava, a gente também te ama. E depois, quando a gente realmente voltou, demorou um tempo ainda, que eu falava para o Senhor que eu queria falar algo verdadeiro, que saísse realmente do meu coração. Ele um dia me chamou e falou que ele queria, olhando nos meus olhos, ele me falou assim, eu te amo muito, eu gostaria de ouvir você falar que me ama. Então foi assim, eu vi realmente as mãos do Senhor. E hoje ele fala que me ama, né? Ele fala que adora ouvir que eu amo ele. Então, assim, o Senhor cumpre os desejos do nosso coração. Só que o que acontece? Tudo isso eu pedi embaixo de muita oração. Eu não pedi para o homem, eu não pedi para a irmã falar, para o irmão. Não, eu pedi para Deus. Senhor, eu quero que o Senhor prepare uma viagem para mim. Senhor, eu quero que meu marido fale, eu te amo verdadeiro. Senhor, eu quero que o Senhor prepare isso e aquilo. Senhor, eu quero que meu marido mude nessa questão, porque eu acho que isso atrapalha o nosso relacionamento. Senhor, eu quero que o Senhor prepare um emprego dessa forma, né? Para que a gente seja mais junto e não more separado. Tudo isso eu pedi embaixo de muita oração. E muita oração. Eu pedia para Deus. E eu confiava no Senhor. E tudo que eu colho hoje, que eu ainda estou colhendo, porque é tudo gradativo, o Senhor, Ele vai dando. Porque Ele não tem obrigação nenhuma de me dar. Ele dá pela tua misericórdia, porque Ele é misericordioso, Ele não tem obrigação. Mas tudo isso foi debaixo de muita oração, foi debaixo de muita fé, foi debaixo de muito clamor. No Salmo 70, ele realmente apressou. Ele viu, né? O Senhor conhece teu coração, Ele sabe até quando você aguenta. Então, Ele conhecia o meu coração. Tanto que eu falo, muitas pessoas até me perguntam, né? Mas você deixou de orar pelo seu esposo? Não, eu nunca deixei. Só que eu descansei, eu não pensava, eu passava semanas, passava meses sem pensar, lembrar que ele existia, né? Mas toda madrugada eu estava ali, de joelho, orando pela minha família, para o Senhor fazer conforme fosse a vontade dEle, que não fosse a minha vontade, mas que fosse a do Senhor. Porque, gente, se você coloca uma causa na mão do Senhor, você pode ficar tranquilo que é o Senhor que vai resolver para você. E pode ter certeza que Ele resolverá da melhor forma possível. Então, não adianta ficar ansioso, não adianta ficar temeroso. O Senhor vai fazer, não importa a situação hoje. Hoje você pode estar chorando, mas talvez a sua oração, né, debaixo de um choro, de um lamento, ela vai surtir muito resultado. Lá na frente, primeiro para te fortalecer. Segundo, para você ter intimidade com Deus, confiança. Terceiro e quarto, que eu sempre falo, que é a colheita, né? Vai plantando, planta. Daqui a pouco vem a colheita, você colhe. E você vai colher o melhor dessa terra, você pode ter certeza, porque o Senhor não vai te deixar confundido. Então eu falo para você, se hoje a sua casa pode estar caída, amanhã vai estar em pé. Planeja a tua viagem, né? Planeja estar com seus filhos, passear com seu esposo, andar de mão dada. Às vezes são, assim, pequenas coisas que a gente não dá valor. E depois você vai dar tanto valor porque faz falta.
Então, planeje tudo que você tem que planejar. Coloca num papel. Se você tem uma agenda, está chegando aí, 2019. Tudo, eu sempre falo, eu pego uma agenda nova, eu coloco tudo que eu quero daquele ano. E no final do ano eu vou lá olhar. Pouquíssimas coisas eu não alcanço. Porque muitas coisas dependem de mim também. Agora, a fé, o amor, a disposição, né? Ela depende de mim, literalmente. Né? Muitas coisas dependem da gente, que a gente faça. Então, faça. Porque no que depender de Deus, Ele vai fazer. E Ele faz, Ele faz. Muitas pessoas perguntam onde está meu testemunho. Está na primeira página do site, do blog. Entre por um computador. Se entrar pelo celular, coloca lá a versão da internet, versão web, que tem lá embaixo. Daí vai aparecer no seu celular igual está no blog. Está lá em cima, está escrito meu testemunho, do lado direito. Vocês não terão dificuldade. Vocês podem ter certeza que hoje eu estou vivendo muito melhor do que eu vivia antes do meu deserto com meu esposo e com a minha família. Porque o Senhor é bom e Ele faz. Amém? Deus abençoe a todos.